Meu nome é Paulo, e essa é a minha jornada de transformação e fé. Nasci como Saulo em Tarso da Cilícia, uma cidade de rica cultura e educação. Eu era judeu da tribo de Benjamim e um cidadão romano por nascimento. Minha educação foi diversificada, mais fervorosa na lei judaica, sob a tutela de Gamaliel, um respeitado doutor da lei. Desde cedo, fui zeloso pela tradição dos meus antepassados, dedicando-me a estudar e seguir as leis de Moisés. No entanto, minha vida tomou um rumo inesperado quando ouvi falar de um movimento crescente de seguidores de um homem chamado Jesus de Nazaré. Eles proclamavam que ele era o Messias prometido, algo que, com toda a minha devoção à lei, não podia aceitar. Percebi o quão profundamente arraigado eu estava nas tradições e na lei dos meus antepassados. Vivendo imerso em uma fervorosa devoção, acreditava que a verdadeira adoração a Deus estava enraizada na estrita observância da lei de Moisés. A segurança que encontrava na lei era como uma âncora, mantendo-me firmemente preso às tradições que me foram ensinadas desde a infância. No entanto, quando me deparei com a mensagem dos seguidores de Jesus de Nazaré, um conflito se acendeu em meu interior. Eles falavam de um Messias que não havia vindo para abolir a lei, mas para cumpri-la de uma maneira que eu não conseguia entender. Sua mensagem de amor, graça e redenção desafiava os fundamentos da minha fé baseada em regras e regulamentos. Nesse momento, confrontado com a realidade de Cristo, percebi que minha devoção à lei, por mais sincera que fosse, havia me cegado para a verdadeira essência da fé. Estava tão focado na letra da lei que perdi de vista o seu espírito. A lei que eu acreditava ser o caminho para Deus, na verdade, havia se tornado uma barreira que me impedia de reconhecer o Messias prometido. Minha determinação em preservar as tradições judaicas me levou a um caminho de perseguição contra esses seguidores de Jesus, conhecidos como cristãos. Estava presente e consenti na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e isso acendeu em mim uma chama de perseguição contra a Igreja. Obtive cartas dos principais sacerdotes para levar a cabo minha missão em Damasco, buscando prender todos aqueles que seguiam esse caminho. Naqueles dias, meu zelo pelas tradições que eu tanto estimava me cegava para qualquer verdade que não se alinhasse com minhas convicções. Acreditava firmemente que estava defendendo a fé dos meus antepassados, preservando a pureza da nossa tradição contra um movimento que parecia ameaçar os próprios alicerces da nossa crença. Contudo, olhando para trás agora, vejo como a rigidez do meu entendimento me levou por um caminho de escuridão e dor. A morte de Estevão, um homem de fé inabalável e virtude, deveria ter sido um sinal para mim. Sua firmeza diante da adversidade e sua graça diante da morte eram evidências de uma força que eu não compreendia. Ainda assim, naquela época, tudo o que vi foi a lei que eu reverenciava. Agora percebo que, em meu fervor, estava de fato resistindo à própria vontade de Deus. A transformação que eu viria a experimentar mais tarde não apenas me abriu para a verdade do Evangelho, mas também me ensinou a importância da compaixão, da humildade e do arrependimento. Aprendi que a verdadeira fé não reside na rigidez da lei, mas no amor incondicional de Deus e na graça redentora encontrada em Cristo Jesus. Esta reflexão é um lembrete constante de onde eu comecei e do longo caminho que percorri, transformado pela graça de Deus. No entanto, no caminho de Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz do céu brilhou ao meu redor, e caí no chão. Ouvi uma voz que dizia: "E Saulo, Saulo, por que me persegues?" Perplexo, perguntei: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "E eu sou Jesus, a quem tu persegues." Essa experiência me deixou temporariamente cego, e fui levado a Damasco, onde passei 3 dias em oração e reflexão. Aquele momento no caminho de Damasco foi o divisor de águas em minha vida. A intensidade da luz, a voz que falava com autoridade e amor,
tudo conspirava para derrubar as paredes de convicção que eu havia construído ao longo dos anos. Eu, que sempre me orgulhei de minha visão clara sobre a lei e a tradição, fui literal e simbolicamente cegado naquela escuridão física. Uma nova luz começou a brilhar em meu coração, uma luz de compreensão e revelação. Durante os 3 dias em que fiquei sem ver, minha mente estava em turbilhão. Revivi cada argumento, cada ação, cada convicção que tinha sobre o Messias. A voz de Jesus, "Eu sou Jesus, a quem tu persegues", ecoava incessantemente em minha mente. Como poderia ser possível? Como eu, tão devoto à lei, estava de fato perseguindo o próprio Deus? A ironia da minha situação não escapava a mim. Eu, o perseguidor, agora confrontado e transformado pelo perseguido. A oração era minha única companhia, e nela eu buscava respostas e conforto. Essa experiência me ensinou a humildade de maneira mais profunda do que qualquer ensinamento ou lei. Aprendi que a verdadeira sabedoria e conhecimento vem quando estamos abertos a sermos transformados, mesmo quando isso significa desistir de tudo o que pensávamos ser certo. Olhando para trás, vejo esse momento como o nascimento de um novo Saulo, que passaria a ser conhecido como Paulo. Foi o início de uma jornada de fé inabalável, de uma missão que iria além das fronteiras da minha nação e tradição, alcançando gentios e judeus, reis e escravos, unindo-os sob a mesma mensagem salvadora de Cristo. Aquele encontro no caminho de Damasco foi a prova de que, mesmo nos momentos mais improváveis, Deus pode intervir e mudar o curso de uma vida para sempre. Foi Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco, quem veio a mim. Ele impôs as mãos sobre mim, e imediatamente recuperei a visão. Ananias me disse que Deus tinha me escolhido para conhecer a sua vontade, ver e ouvir a voz de sua boca. Fui batizado e comecei a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, algo que confundia todos que me conheciam antes, pois sabiam do meu fervor em perseguir os seguidores de Cristo. Minha conversão marcou o início de minha missão. 3 anos após minha conversão, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Minha pregação em Jerusalém causou agitação. A igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria gozava de paz, sendo edificada e multiplicando-se no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. À medida que reflito sobre os primeiros anos após minha conversão, vejo-os como um período de profunda transformação. Minha pregação em Jerusalém, apesar de causar agitação, foi um lembrete da missão que me foi confiada. A resistência que encontrei só serviu para reafirmar a verdade do Evangelho que proclamava. A paz e o crescimento que a igreja experimentou na Judéia, Galiléia e Samaria eram evidências claras da mão de Deus trabalhando, mesmo nas adversidades e incertezas. A igreja estava sendo edificada, crescendo não apenas em número, mas também em profundidade de fé e compreensão. E assim começou minha jornada de levar a mensagem de Cristo aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Muitas foram as cidades que visitei, enfrentando perigos e perseguições, mas também testemunhando conversões e milagres. Minha história é uma de mudança radical, de um perseguidor da igreja a um de seus mais fervorosos apóstolos. Em minha jornada de fé, não estive sozinho. Deus, em sua providência, colocou ao meu lado companheiros fiéis, cujas vidas e ministérios entrelaçaram profundamente com a minha. Um desses preciosos companheiros foi Barnabé, um homem de encorajamento e fé genuína. Juntos, navegamos em nossa primeira viagem missionária, enfrentando adversidades e compartilhando a alegria do Evangelho. Ao olhar para trás, vejo cada passo dessa jornada como parte do plano divino para a minha vida. Cada desafio, cada adversidade, cada encontro foi moldando-me à imagem de Cristo e preparando-me para o serviço que Ele me chamou para realizar. E assim, continuo a proclamar o Evangelho com fervor e paixão, sabendo que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem.